Nós celebramos a missa, a solenidade da ceia do Senhor, que é propriamente o início do tríduo pascal. E hoje, como lhes disse no início dessa celebração, muitas são as intenções dessa Santa Missa, dessa celebração que se inicia desse tríduo pascal. No entanto, a celebração de hoje, as três motivações fundamentais estão propriamente no Evangelho, que é o dia do amor fraterno, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, enfim, realidades importantes para a nossa experiência de fé, que nos ilumina na caminhada. E é interessante que a primeira leitura em Êxodo nos apresenta um texto litúrgico catequético, que ao mesmo tempo nos mostra como acontece a celebração da Páscoa, e ao mesmo tempo nos ensina, nos dá fundamentos importantes para entendermos a celebração de hoje. Imagine vocês que havia já uma festa nômade na primavera, época na qual se nascem os cordeiros, e uma segunda festa também na primavera, chamada Festa dos Ázimos. Esta festa dos ázimos marcava o fim de um ciclo e o início de outra realidade, por isso a imagem do fermento. E todas as vezes que se imolava o cordeiro, lembrando que essas duas festas na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, foi sintetizada numa única celebração que fazia memória daquele momento no qual, após a imolação do cordeiro, se marcou as portas das casas e todos os lugares onde havia a marca do sangue do cordeiro, o anjo exterminador não passava por lá. Por isso que a palavra Páscoa etimologicamente significa passar por cima, saltar, ou seja, indica essa passagem, esse movimento de saída de uma realidade e entrada em outra. E esse tempo marcava para o povo propriamente a libertação. Mas é interessante um aspecto: essa libertação que o povo celebrava não era meramente uma libertação histórica, como se um dia Deus simplesmente foi do Egito e tirou esse povo, mas sempre havia um aceno para a libertação total, que um dia o Messias viria e concretizaria. E é interessante toda a simbologia da festa. O cordeiro, relembra o cordeiro imolado naquela primeira festa, naquela primeira solenidade, marcando aquele momento no qual o Senhor passou pelo Egito. O pão sem fermento indica a pressa que o povo teve que ter para fugir, para sair, não deu nem tempo do pão fermentar propriamente. Então toda essa celebração lembra ao povo essa experiência de libertação que Deus lhes concedeu. E nós hoje, quando olhamos para o Evangelho, percebemos essa raiz histórica de um Deus que visita seu povo, trazendo libertação, lhe promete o Messias e concede propriamente ao seu povo o Messias. E é interessante, não sei se algum de vocês que me acompanha já participou do Seder, a ceia judaica. O Seder, a ceia judaica, sempre há um lugar que fica vago. Muito bonita essa simbologia, porque ao local havia uma promessa que viria o profeta Elias e sentaria, ou propriamente o Messias que viria um dia sentaria, porque há uma promessa do povo que um dia o Messias virá e fará um banquete com todos nós. Tanto que no Seder, dentre o ritual, existe a taça de Elias, e somente o Messias pode tomar a taça de Elias. Tanto que os judeus, quando celebram a ceia pascal, a sua ceia pascal, a sua ceia, sempre há essa perspectiva, essa expectativa de que o Messias virá e tomará a ceia. É interessante no Evangelho, e é muito bonito, um aspecto que nós meditamos hoje. Pode reparar que João não apresenta uma instituição da ceia do Senhor como Mateus, Marcos e Lucas. Se você quiser acompanhar Mateus 26, do 17 ao 35, há uma narrativa da ceia. Marcos 14, de 12 a 31, também há essa narrativa. E também Lucas, capítulo 22, versículo de 7 a 39, há essa narrativa da instituição da ceia do Senhor. Essa instituição no Evangelho de João é feita no capítulo 6, quando há o discurso do pão da vida. E nós temos que salientar um aspecto fundamental. Quando nós falamos da Eucaristia, quando nós falamos desse momento grandioso do Senhor, nós não falamos em linguagem figurada, não. Quando o Senhor, no capítulo 6 de João, fala: o meu corpo é verdadeira comida,
o meu sangue é verdadeira bebida, ele está falando em algo literal, e é algo que não tem nada de politicamente correto. O homem judeu, ele não come, é inadmissível para ele tomar o sangue dos animais, porque se você acompanhar todo o Antigo Testamento, o sangue é sinal de vida, e você tomar o sangue de alguém, tomar o sangue do animal, é como se você assumisse a pessoa para si. Então quando Jesus diz, o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, ele fala com uma cabeça de judeu que era, para um povo que também era judeu, consciente da literalidade da afirmação dele. Portanto, o que tem que fugir da nossa mentalidade hoje, qualquer imagem simbólica, ele não fala que o meu corpo simboliza a comida, que o meu sangue simboliza a bebida, não. O meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. No entanto, nós vemos que na ceia de hoje, nesse momento no qual o Senhor faz propriamente o lava-pés, que ele lava os pés dos discípulos, ele nos está ensinando algo muito mais grandioso. O Evangelho de João é chamado pelo Cardeal Martini, especialista saudoso em Sagradas Escrituras, como o Evangelho do presbítero, do cristão maduro, que já tem uma experiência consolidada de fé e já transformou a Eucaristia em serviço vivido. Eu vou lhes fazer algumas citações para você entender a profundidade do que Jesus fez hoje. Imagine que o manto significava propriamente o poder. O manto era sinal de poder e ao mesmo tempo sinal de missão. Lembra que ontem nós meditávamos na catequese a tradição de Elias, de Eliseu, que o manto significa propriamente esse poder, e o manto de Jesus, nós vamos ver no Evangelho de João que é dividido, significa o poder, mas ao mesmo tempo a sua missão que se divide. Quando Jesus tirou o manto, veste o avental, ele toma a condição de escravo, e nós sabemos que era propriamente o escravo quem lavava os pés, porque se você pegar em 1 Samuel, versículo 41, quando Davi quer desposar Abigail, ela faz o seguinte, diz o texto, literalmente, que ela se levanta, inclina o rosto por terra, e diz o seguinte, eis a tua serva, que se faz tua escrava, a fim de lavar os pés dos servos do meu Senhor. Ou seja, é próprio do escravo lavar os pés, e não é o escravo judeu que lava os pés. Levítico, no mesmo capítulo 25, versículo 39, vai dizer o seguinte, quando o teu irmão viver na miséria e precisar se entregar a ti, no sentido de você pagar por ele ser seu, não o transforme em escravo, mas o torne um assalariado seu. Era inadmissível um judeu fazer o papel de escravo. Olha o que Jesus faz, ele sendo Deus, esvazia-se de sua divindade, amarra o avental e lava os pés dos seus. Entende por quê? Pedro não quer deixar Jesus lavar os seus pés. É inadmissível o que Jesus faz. Ele sendo mestre e Senhor, nos ensina propriamente como que tem que ser esse serviço. Muitas vezes, sem querer menosprezar o aspecto simbólico da celebração, hoje infelizmente nós não teremos o lava-pés. É um momento que emociona muitas pessoas, não é? Sempre muito emocionante. Só que muitas vezes nós paramos no aspecto objetivo do lavar os pés e esquecemos do sentido fundamental de lavar os pés. Entenda, quem lavou os pés dos discípulos, quem lavou os pés dos apóstolos, não foi um deles, foi o próprio Senhor. E por que, talvez você pergunte e falou, padre, você me disse que Mateus, Marcos e Lucas apresentam a ceia tal como nós vemos na segunda leitura com Paulo. E por que que João não apresenta? Porque João já está apresentando para a gente um aspecto importantíssimo da Eucaristia. A Eucaristia é uma realidade que interpela. Enquanto a Eucaristia não fazer de mim, não fazer de você serviço, nós não estaremos comungando plenamente do corpo e sangue do Senhor. A cada Eucaristia nós temos que nos perguntar como que está a nossa experiência de fé. Sabe, eu tenho um medo na minha vida de fé e na vida daqueles que eu sou responsável por conduzir, quando as realidades vão se tornando meramente preceito. Eu vou à missa porque é domingo. Eu vou à missa todos os dias porque padre fulano falou, padre cicrano disse,
porque eu tenho que ir a nível de preceito. Não estou me desmerecendo, pelo amor de Deus, o preceito dominical. Temos que observar o preceito dominical, até porque é mandamento da igreja. A grande questão é quando a Eucaristia se torna uma rotina na minha vida e não mais uma realidade que me transforma, quando eu não aprendo a ser serviço, quando eu não consigo mudar. Cada Eucaristia, nós temos que nos perguntar como que está a nossa vida de fé. Será que nós temos nos feito serviço, ou nós temos querido ainda nos servir dos outros e sermos servidos pelos outros? Essa é a grande questão. O que Jesus faz hoje tem um aspecto simbólico, ou seja, simbólico, não no sentido que nós interpretamos, até um aspecto que nós temos que trazer para nós hoje. O símbolo foi uma palavra muito depreciada em nosso tempo hoje. Quando nós falamos, vamos fazer esse gesto de maneira simbólica, nós estamos esvaziando, ou seja, vamos fazer algo que não tem realidade nenhuma. Não é assim que a gente pensa? O símbolo não é isso. O símbolo vem de sim, ligação, sempre nos liga à realidade que ele sinaliza. Quando Jesus simbolicamente faz esse gesto, ele está mostrando que aquele que é Senhor, que é servidor, tem que fazer esse serviço. Há quem diga que talvez Jesus faz isso porque em Lucas 22:40 há aquela discussão de quem é o maior, e aqui Jesus apresenta quem é o maior. O maior é propriamente aquele que serve. E a outra dinâmica, se tem um aspecto simbólico, tem um aspecto de exemplo. Jesus faz para que nós também o façamos. Jesus se faz serviço para que nós também sejamos serviço na vida dos outros. E um serviço que se concretiza na Eucaristia em sua literalidade. Perceba que na segunda leitura nós lemos a narrativa mais antiga de instituição da Eucaristia. Esse texto de São Paulo remete a 25 anos propriamente após o momento da instituição da Eucaristia, e é um texto belíssimo, no qual ele afirma que o corpo e sangue é verdadeira comida, é verdadeira bebida, é o sangue da aliança que nos traz propriamente essa salvação, e que é feito em memória do Senhor, mas não em memória enquanto recordação, enquanto atualização. Nesse dia no qual celebramos a ceia do Senhor, vamos nos perguntar como que está a nossa vida de fé. Perceba que esse tempo bastante difícil é um tempo que nos interpela a sermos serviço. Quantos de nós temos pensado a vida somente em nós e não temos pensado a vida a nível de serviço? Não temos pensado a vida a nível de doação, não temos pensado a vida a nível de uma entrega total. A doença maior que nós estamos vivendo em nosso tempo não é a pandemia do Covid-19, do coronavírus. A maior pandemia que há tempo nós temos vivenciado aqui conosco é a pandemia do individualismo, no qual eu penso em mim e os outros que se entendam, que se arrumem, que se ajeitem. Ou seja, quem não se consegue fazer serviço. E uma frase clássica, mas ao mesmo tempo autêntica, verdadeira, que você certamente já ouviu: quem não vive para servir, não serve para viver. Que nós possamos fazer da nossa vida serviço, da nossa vida essa doação total, concreta a Cristo nosso Senhor. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. No instante de silêncio, entrega ao Senhor seu coração, sua vida, a sua história. Entregue-lhe propriamente todas as realidades que você tem vivenciado, e peça a graça de ser serviço, de ser doação, de ser entrega generosa, de ser entrega total ao nosso Deus.